Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 8 para o 9º ano do ensino fundamental. E vamos continuar a falar sobre globalização. Na última aula, nós falamos sobre o impacto da globalização nas questões sociais, nas nossas relações do dia a dia. E que o mundo tem mudado em virtude de um vírus que tem atingido, o mundo todo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão ambiental. É muito importante, porque nós precisamos aprender a viver em harmonia com o meio ambiente. Tem uma musiquinha que você aprendeu lá nos anos iniciais. Tem tempo, mas eu tenho certeza que você não esqueceu. Ela diz o seguinte: um elefante incomoda muita gente, 2 incomodam mais, 3 mais. E aí eu vou dizer assim, o que isso tem a ver com a nossa aula? Então vamos ver. Eu tenho um gráfico aqui. Lembrando da musiquinha, hein? Eu tenho um gráfico aqui que ele mostra que o mundo, no nosso calendário, sempre lembrando isso, vocês estudaram isso no 8º ano. Gastou-se 1.800 anos, olha aqui, no ano de 1802, para ser mais exato, o mundo atingiu 1 bilhão de pessoas. Então, 1.800 anos. E aí, a partir daí, os números foram multiplicando muito rápido. Nós chegamos aqui, 2012, 2010, vamos sempre arredondar, 2010, 7 bilhões de pessoas. O que é isso? Vamos pensar, se um elefante incomoda muita gente, 2 incomodam mais, 3 muito mais, imagina se 1 bilhão de pessoas incomodam o meio ambiente. 2 bilhões e 7 é muito mais. Por quê? Porque o processo da agricultura teve que ser mudado. Para você alimentar 1 bilhão de pessoas, você ia gastar uma determinada área. E para alimentar 7 bilhões? E isso em um mundo onde o consumo é muito fomentado, onde cada vez mais nós somos levados a consumir. Eu sempre falo para o meu aluno, pergunta para o teu pai, pergunta para a tua mãe, se quando eles tinham a sua idade, o guarda-roupa deles era igual ao teu. Se no guarda-roupa deles tinham a quantidade de roupas que tem no seu. Se eles tinham a quantidade de sapatos que você tem. Se eles utilizavam a quantidade de cremes que você utiliza. Então, cada vez que nós vemos que a população está crescendo, a quantidade de recursos que está sendo consumida também. E o que é pior, a quantidade de lixo é um problema maior ainda. Com a globalização, entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais. Lembra da musiquinha? Um elefante incomoda muito, então a população cresce, incomoda cada vez mais o meio ambiente. Então, para construir moradias, irrigar plantações, fornecer matéria-prima. Lembra de como vocês estudaram lá no 6º ano, quando vocês estudaram a vegetação brasileira? Nós estudamos que a Mata Atlântica é um dos biomas que foi grandemente devastado. Nós temos menos de 10% do que era essa vegetação natural antes.
nós temos hoje. Por quê? Porque deu lugar às construções, às plantações. Então, agora, isso eu estou falando Brasil. As florestas temperadas na Europa, elas não existem mais. E isso é fácil de explicar. Por quê? Porque a Europa é o continente mais povoado. Então, nós precisamos entender que quanto mais a população cresce, mais ela utiliza desses recursos. Eliane, então não tem jeito. A gente tem que destruir mesmo. Calma, o desenvolvimento deve acontecer, mas ele deve ser sustentável. Então, o mundo globalizado, na verdade, nós estamos aprendendo cada dia a consumir mais. Nós somos consumistas impulsivos. Nós estamos cada dia consumindo mais. Tá? Além disso, boa parte desses recursos é explorada ilegalmente. Há um grande problema aí. Porque essa exploração ilegal, e que muitas das vezes é devastadora, ela destrói permanentemente o nosso meio ambiente. É claro que a natureza tem uma capacidade de repor, de se refazer muito grande. Nós podemos olhar para o nosso Rio Doce. Hoje, já existem pessoas que até pescam no Rio Doce, e hoje ele já está tendo vida novamente. Mas ele foi grandemente destruído. Então, as ações do homem ao retirar a matéria-prima, ao retirar tudo isso, os recursos naturais, muitas das vezes, ele não o faz com a responsabilidade que isso exige. E lembrando, nós vivemos em um mundo globalizado. Aí temos uma charge interessante. Vamos ter que mudar, sim, nossos hábitos. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque cada vez mais nós retiramos os recursos naturais e cada vez mais produzimos lixo. Eu costumo brincar que os seus avós, tá? No meu caso, os meus pais, eles queriam tomar um suco de laranja. Eles iam lá no pé, tiravam a laranja, espremia, jogava fora. Tomavam um suco. Aquele lixo ia adubar a terra, que é um lixo orgânico. E hoje? Eu e você? Vamos lá, abre a geladeira, pega a caixinha. Esse lixo vai contaminar o solo. Interessante. Eliane, você quer voltar no tempo? Nós precisamos encontrar maneiras de conciliar isso. O lixo é um problema grave em um mundo globalizado. Reciclar, fazer uma utilização correta, não deixar esses lixões a céu aberto. Por quê? Porque tudo que nós fazemos de maneira irresponsável traz consequências. E as consequências no mundo globalizado, ela não é local. Ela é global. Isso é um problema. Tranquilo? Consumo e a produção de lixo. A oferta abundante de produtos. No passado, o refrigerante, vamos colocar assim, o casco era retornável. Hoje nós já temos alguns que estão buscando isso. Por quê? Porque parece brincadeira. Uma pessoa, você tomou refrigerante e jogou no lixo.
Quantas pessoas fazem isso ao mesmo tempo no mundo? Porque hoje eu não posso mais pensar local. Hoje tem que se pensar global. E como eu estou consumindo cada vez mais eu estou gerando esse problema. Se eu estou contaminando o solo, eu tenho que pensar que a agricultura vai sofrer, vai ser influenciada por isso. Desenvolvimento sustentável é aquele que gera condição para esta geração, para a nossa geração, mas não compromete a futura. Ok? Então, a oferta abundante de produtos, a indução ao consumo. Pessoal, indução ao consumo. Lembra que eu falei para você, pergunta para o teu pai, para a tua mãe, como que era o guarda-roupa deles? Muitas das vezes hoje as redes sociais, a televisão, a internet, são veículos que estão aí para nos induzir ao consumo. Quantas vezes você chegou da rua com um sapato e viu uma propaganda de um outro e já queria o outro? Isso acontece, não é com você não, é com pessoas no mundo todo. Cada dia você quer algo novo. Tá? Então, e a obsolescência programada levam as pessoas a comprar mais do que necessitam. Eliane, que palavrão é esse? Isso é nada mais, nada menos que você, por exemplo, seu smartphone. Você comprou, você ganhou um modelo e já tem um modelo novo. Nossa, mas eu quero tanto aquele modelo novo, mãe! E aí o que você faz com o velho? Ele fica obsoleto. Vamos jogar ele no canto. Então, e isso já é programado. Por quê? Pelo capitalista, que está buscando o quê? O lucro. Se você ficar com o seu smartphone, 3, 4 anos, ele não vai ganhar lucro. Ele quer que você troque todo ano. Tranquilo? Mãe, a professora de geografia falou que eu tenho que trocar o meu smartphone todo. Falei isso não, hein? Eu falei que o sistema que nós estamos inseridos, eles nos influenciam para que a gente faça isso. E aí eu quero que você pense, o mundo todo fazendo isso todos os dias. Quanto lixo nós não estamos gerando? Será que nós vamos ter que voltar para mudar os nossos hábitos? Vamos ter que esperar isso aqui acontecer? Para falar a verdade, vamos pensar um pouquinho? Isso já está acontecendo. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar o lixo fora. Porque nós estamos na crosta. Aonde nós vamos jogar esse lixo? Então, pense, porque você está contaminando o seu meio ambiente. Nós temos que tomar muito cuidado, não nos deixar levar, não nos tornarmos consumistas compulsivos. Ok? Porque esse é o planeta que nós vivemos. Fontes de energia. O tempo todo nós consumimos energia. O tempo todo. Você levanta de manhã, você tem o seu café da manhã. Você come um biscoito, você come pão, você toma café, toma leite, toma um suco. Isso é a sua energia. E o mundo? O mundo globalizado, que cada vez mais as nossas indústrias funcionam 24 horas por dia. Nós estamos cada vez mais usando veículos. Isso está gerando o quê? Isso está causando o quê? Então o mundo hoje, ele busca novas fontes de energia. Por quê? Porque já se descobriu que a energia que vem da queima do petróleo,
queima do combustível fóssil, ela tem causado muitos males à sociedade. Os países têm jogado na atmosfera muito mais gases que estão cada vez mais causando problemas para o ser humano. E isso tem acontecido, não é Brasil. Nós precisamos sempre lembrar, nós vivemos em um mundo globalizado. Então, o mundo, lembra da musiquinha? Um elefante incomoda muito. 7 bilhões de pessoas, muito e muito mais. E aí também nós temos um outro problema. Por quê? Porque as riquezas não estão distribuídas de igual modo. Há quem diga que se o mundo em desenvolvimento consumisse igual aos países em desenvolvimento, se os países em desenvolvimento consumissem igual aos países desenvolvidos, o mundo entraria em caos. Um único habitante na Califórnia consome mais energia do que uma vila inteira lá na África. Isso é natural. Por quê? Porque lá na Califórnia ele tem muito mais produtos ao seu dispor e uma condição econômica melhor. Quanto mais é melhor a condição econômica, mais as pessoas consomem, mais produzem lixo, mais geram problemas ao meio ambiente. Por isso que deve ser um consumo consciente em todas as áreas. Ok? E vamos lá. A questão da água, né? Porque a utilização da água, se a população aumenta, ela vai aumentar também. E é uma coisa interessante. O aumento da água na produção agrícola e industrial também tem aumentado. Como eu disse, as nossas indústrias têm funcionado 24 horas por dia. E esse consumo é incessante. Ok? E aí, olha que coisa interessante. Para se produzir 1 quilo de açúcar, eu vou gastar 1.782 litros de água. Eu deixei essa tabela, depois eu quero que você pense um pouquinho. E o seguinte, para uma população de 7 bilhões de habitantes. Aquecimento global e as mudanças climáticas. O aquecimento global também é resultado de todo esse avanço. Por quê? Você ouve muito falar do efeito estufa e às vezes de forma negativa. O efeito estufa é uma necessidade nossa. Por quê? Os raios solares vêm, eles aquecem a Terra e a atmosfera segura um pouco para que quando chega a noite, o lugar não congele. Mas, quando a emissão de gases é muito grande, a atmosfera vai reter muito mais calor do que realmente precisaria. Então, consequências, desse aquecimento, furacões, ondas de calor, secas, enchentes, cada vez mais a elevação dos níveis dos oceanos. Por quê? Porque se está aquecendo, as geleiras vão derreter mais. Então, isso é um problema muito sério. Então, a alteração da biodiversidade, tudo isso é resultado direto do consumo que é cada vez mais desenfreado. Então, nós precisamos aprender. O mundo globalizado tem as suas vantagens, mas nós precisamos aprender a viver em um mundo globalizado
em um mundo desenvolvido, mas um mundo que gere desenvolvimento sustentável. Ok, pessoal? A Agenda 21, olha só, a Agenda 21 surgiu na conferência Eco 92. Desde lá de trás, as pessoas, os especialistas, já estão se preocupando com isso. Então, é algo que nós temos que nos preocupar muito mais. Ok? E detalhe, né? A Eco 92, ela aconteceu no Brasil. Tá bom? E aqui nós temos a Conferência de Kyoto. Depois nós tivemos a de 2015. Foi de 2016 e a de 2017. Todas elas buscando caminhos para que a população, as sociedades continuem crescendo, mas não sejam tão devastadoras. E tipos de energias, né? Nós temos carvão, gás natural e a gasolina, todas essas são de cogeração fóssil, quer dizer, são geradas pelo combustível fóssil. São altamente poluentes. Mas nós temos também eólica, hídrica, quer dizer, cogeração renovável. E não agride tanto ao meio ambiente. Ok? De cogeração fóssil, e a nuclear, ela não é fóssil, mas ela também causa transtornos muito sérios. Os acidentes com a energia nuclear, ela pode trazer consequências muito graves para o meio ambiente e também para a questão social. E falando das conferências, né? Isso aqui foi um acordo que foi feito e que a Europa, buscando atender a esses acordos, ela já faz o seguinte: as novas tecnologias a preços acessíveis. E olha que interessante, os carros movidos a gasolina e a diesel passarão a ser raros nas ruas da Europa até 2040. Isso é uma questão que nós temos que procurar desenvolver, porque os países da Europa são pequenos. Então a energia elétrica lá, ela funciona muito bem. Mas e no Brasil, que é um país continental, será que ela vai resolver o problema? É algo que nós temos que pensar. Mas um país tão grande como o nosso, será que precisa ficar preso a um único tipo de energia? E a nossa aula fica por aqui. Tranquilo? Para acessar a nossa plataforma e fazer as suas atividades, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV. Tchau, tchau, até a próxima.